Boa tarde, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Todo mundo bem? Sem sintomas gripais? Sem febre? Dor muscular? Diarreia? Pessoal, deixa eu arrumar aqui bem certinho o ângulo. Pessoal, então, vamos iniciar a aula de hoje. Vamos falar sobre sistema respiratório. Complementando, então, a nossa aula passada, a gente falou sobre o sistema circulatório, então, complementando esse sistema, a gente tem o sistema respiratório, né? Então, para fazer o sistema cardiorrespiratório. Beleza, pessoal? Lembrando, a aula passada, a aula de hoje serão conteúdos de prova, né, pessoal? Então, semana que vem a gente vai fazer uma provinha, né? Tá muito tranquilo nossas aulas aí. Então, pra gente dar uma animada, né? Vamos fazer uma prova. Mas é só sobre esses dois sistemas, é bem tranquilo. Eu trouxe bem de forma resumida para vocês, pessoal, aqui, para a gente entender. Como eu falei, ele é um complemento do sistema cardiorrespiratório, sistema circulatório, né? Então a gente vai falar aqui, a gente vai ver que tem muita comunicação desses sistemas, né? Se complementam, né? Então, o sistema respiratório, ele vai fazer um intercâmbio do ar e do sangue. Então ele vai ter a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, repetindo, como a gente sempre falou, entra o oxigênio, sai o gás carbônico, né? Essa é a função do sistema cardiorrespiratório, né? Sangue e os gases, né? Ar e o sangue. Um adulto, ele vai estar respirando de 12 a 20 vezes. Vocês vão ver com o pessoal da enfermagem que respiração normal é de 12 a 20 respirações por minuto. Aqui eu trouxe para vocês 15, né? Uma estimativa aí, né? Em repouso. A gente vai mensurar essa entrada e saída de ar por litros. Então, cada respiração, um indivíduo aí de 80, 90 quilos aí, ele vai estar respirando meio litro, 500 ml de ar. Então, cada respiração, 500 ml, 500 ml. Então, ao final dessas 12 respirações em média, ele vai estar respirando 6 litros por minuto. Então, passou por esse esse trato respiratório, 6 litros de ar. Nosso sistema respiratório também é responsável pela fonação. Então, eu estou falando com vocês aqui, estou eliminando ar. Respiro e na saída do ar, o ar passa pelas cordas vocais, elas tremem e vai estar saindo essa voz bonita que vocês estão escutando, né? Então, meu sistema respiratório eu posso dividir em parte superior e parte inferior. Na parte superior eu tenho cavidade nasal, cavidade oral, faringe e laringe. Na parte inferior eu tenho traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Hoje a gente vai estar falando de cada uma dessas regiões que vão estar formando nosso sistema respiratório. Beleza? Um detalhe para vocês, pessoal, que a gente vai ver no nosso dia a dia. Parte superior e parte inferior, a gente pode ver como parte contaminada e região menos contaminada. Eu digo assim porque a gente vai ver na aula de hoje que o ar entra, o alimento entra e já tem totalmente um contato em primeiro momento aqui. A gente tem a nossa saliva, né? Um número para vocês pensarem aí. Quanto que vocês acham que a gente produz de saliva por dia? Quantos litros? Então, um adulto produz cerca de 2 litros de saliva. Então, a gente baba bastante, né? 2 litros de saliva. Então, ele é produzido ali nas glândulas salivais, ali na nossa boca, né? Eles vão ajudar na parte de defesa do corpo, sistema imunológico, e vão ajudar na parte de digestão, né? No meu sistema digestivo. Então já vai quebrar as partículas ali. Mas o que eu estou falando para vocês? A nossa saliva, ela é contaminada. Então, se a nossa saliva ficar em contato
com os meus pulmões, ele vai contaminar os meus pulmões. Bactéria, vírus indo para os pulmões, eu vou ter uma pneumonia. Meu paciente vai ter uma pneumonia, né? Então, a gente vai ver que tem a epiglote, que faz a separação dessa região aqui, trato superior e trato inferior. Então, menos contaminado, mais contaminado. Isso vocês vão ver quando chegar lá em UTI, com o professor Everton, lá, que vocês vão ver paciente em ventilação mecânica lá, paciente acamado, de longa data lá, né? Vocês vão ver da parte de contaminação, de PAV, que é pneumonia associada à ventilação mecânica. Vocês vão ver que os nossos pacientes que a gente está cuidando lá, tem o meu vozinho que eu atendo em casa lá, paciente hospitalizado, eles fazem muitos casos de pneumonia, né? Então eles acabam tendo muita contaminação da parte superior com a parte inferior, tá tendo essa ligação aí, sistema imunológico baixo, acaba tendo essas pneumonias recorrentes, né? Isso a gente vai especificar mais para frente, vocês vão ver também na parte ali da parte direcionada mais para enfermagem, né? Mas é bem interessante para a gente ver no nosso dia a dia. Começando, então, pelo meu nariz, cavidade nasal. Então é a principal via de passagem de fluxo de ar, ins e ex. Tem a função de olfato, aquecimento, umidificação e filtragem do ar inspirado. Aquecimento. Então essa mucosa que eu tenho aqui, ele vai ajudar a aquecer o ar. Também essa mucosa vai fazer parte da umidificação. Então esse ar tem que entrar numa determinada temperatura e tem que estar umidificado para chegar lá na via aérea inferior. Eu tenho os cílios no meu nariz, a cavidade nasal aqui na parte externa e na parte interna, e menores na região do trato respiratório. São esses pelinhos, né? Que eles vão fazer a barreira, a filtragem desse ar inspirado. Então, partículas de pó, bactérias, eles ficam presas nesses cílios, né? Então aí está a importância de você ter bastante pelo no nariz, né? Então nada de ficar tirando aí, né? Principalmente para mulherada. Deixa que saia para fora esses pelinhos do nariz aí. É mais saudável, né? Ainda mais em tempos de Covid-19. Composto por nariz externo, cavidade nasal e seios paranasais. Então vamos especificar essa via aérea aí. Nariz externo. Então eu tenho ali o osso nasal, tenho as narinas e essa cartilagem ali que vai dar formato a esse nariz. Então ele é recoberto de pele, na base encontra os orifícios, que são as mesarinas, separados pelo septo, né? Comunica o meio externo e a cavidade nasal. Então tem o septo que vai fazer essa separação. Então aqui eu estou vendo a imagem, o osso nasal aqui, que vocês lembram lá que a gente viu nas primeiras aulas. Tem essa cartilagem que vai dar o formato do meu nariz, né? E daí tem a pele que recobre, né? O tecido epitelial que vai estar recobrindo esta cartilagem. Saindo, ou digamos assim, entrando mais adentro, entrando para dentro, então saindo da parte externa e indo para a parte interna, eu tenho a cavidade nasal. Faz a comunicação do meio externo, através das suas narinas, com a porção nasal da faringe. Então, lá da minha garganta. Então, da parte externa para lá a parte bem interna, lá da minha garganta, que é a minha faringe. Através das coanas. As coanas é a separação, a gente já vai ver na imagem como que funciona. A cavidade nasal é revestida por uma membrana mucosa vascularizada, permite que o nariz aqueça e umedeça o ar rapidamente ao entrar, né, na via aérea. Respirei, ele já vai aquecer. As células da membrana mucosa produzem muco e apresentam projeções diminuídas, semelhantes a cílios. O ar passa por um processo de limpeza antes de entrar nos pulmões. Como eu falei para vocês lá, é contaminado. Então o que eu estou respirando aqui tem pó, tem bactéria, tem vírus. Então, num primeiro momento, ele vai ter que fazer essa barreira, essa defesa. Quando está frio, você pode ver de manhã, você sai do banho de manhã lá e sai para trabalhar, sai para aula, né? Tá frio, a aula de vocês é à noite, né? Mas, digamos assim, toma aquele banho, sai no sereno, teu nariz começa a escorrer, essa coriza aumenta. É uma proteção do teu corpo. Então, eu estou sentindo que o ar está mais frio, ele aumenta a produção de muco para umidificar esse ar e para aquecer.
Então ele vai ter que aquecer esse ar para entrar em uma determinada temperatura lá para os meus pulmões, né? Então aqui para fazer essa limpeza, como eu comentei já, dos cílios, né? Que vão estar fazendo essa purificação do ar, essa limpeza. Uma coisa que agora que a gente está tomando consciência, a gente não, mas a população no geral, né? Vocês como profissionais da saúde agora vão ter uma visão um pouquinho diferente. Muita gente não ligava para essa parte de contaminação, né? De bactérias, de vírus, né? Agora, a mídia toda hora falando do Covid, coronavírus. O pessoal está lembrando de lavar a mão, de não ficar tocando em todo lugar, de usar uma máscara, higiene das mãos. A gente que trabalha com saúde, na minha rotina não mudou muita coisa, né? O pessoal que trabalha no hospital ali, a gente está sempre tomando os cuidados, mas é uma coisa básica, né? Você lavar a mão, você pegar no paciente, você higienizar a mão. Hoje em dia a gente mudou que a gente está usando máscara em todo lugar, né? Até por decreto e por cuidados, né? Então, seria uma outra camada de proteção. Mas eu já tenho os cílios, tenho a mucosa e agora eu estou usando a máscara também para fazer essa barreira. Então, é mais um auxílio externo, né? Eu já tenho, então, para vocês se conscientizarem que o meu corpo ele tem várias barreiras protetoras. A minha pele é uma. Os pelos do meu braço, barba, cílios, eles fazem proteção. A cera do meu ouvido também eles fazem proteção do que está entrando. No meu nariz eu tenho essa mucosa. Na minha boca eu tenho a saliva. Então o meu corpo ele tem essas barreiras protetoras que faz parte do meu sistema imunológico. Beleza? Então aqui, nariz externo, fossas nasais, cavidades nasais. Aqui, ó, essa região é a coana, as coanas, né? Então eles vão estar se comunicando a parte do nariz interno, né? As cavidades nasais, para faringe. Faringe é a minha garganta. Não estou gostando dessa câmera hoje. Não tá muito, tá meio torto aqui. Tá. Então aqui eu tenho a minha veia aérea superior, né? Então a língua, a epiglota que a gente já vai falar, a minha garganta que é a faringe, cavidades nasais. Nariz externo, cavidades nasais. Lá eu tenho meus seios paranasais. Cavidades entre os ossos do crânio, frontal, maxilar, esfenoide e etimoide. São aqueles ossos grandes, formato oco, que tem a mucosa, fazer aquecimento do ar. Então eles aquecem, umidificam e contribuem na ressonância do som. Então, pessoal, isso a gente já comentou lá em algumas aulas, né? Aula do sistema esquelético. Mas então, o ar entrou, então o meu nariz vai fazer esse aquecimento, né? Meu nariz interno, cavidades nasais ali. E os seios paranasais também vão estar dando esse auxílio. Eles também têm essa mucosa. Aqui eu trouxe na imagem para vocês o seio maxilar normal e o que está com secreção. Então essa secreção esverdeada é purulenta, que se diz, né? Então quando ela está infectada, é purulenta. Então é sinal que tem um vírus atuante ali. Ela muda essa coloração. Quando esses seios paranasais estão com infecção, a minha sinusite, por exemplo, vocês podem ver que o timbre da voz muda. Então o som da voz muda. Então você fica falando um som mais abafado, né? Porque passa o ar ali e ele trabalha nessa ressonância do som ali, ele interfere. Então o ar vai passar de uma maneira aqui e de outra maneira aqui. Então vai gerar um resultado um pouco diferente. Então por isso é que a gente faz. Eu tenho sinusite, né? Pelo menos umas 2 vezes por ano. Aí eu tô com o nariz escorrendo, cabeça doendo, né? Tem que fazer inalação para ajudar a sair essa secreção. Geralmente é antibiótico, né? Então tem que tomar um antibiótico para sair essa parte viral aí, para fazer um auxílio ao sistema imunológico. Então quem tem aí sabe como é gostoso, né? Aquela dor de cabeça, acordar cedo com a cabeça explodindo, né? É porque aumenta a produção de mucosa e essa mucosa está contaminada. Então fica nessa coloração esverdeada ou purulenta. Vou falar mais bonitinho, né? Purulenta. Isso aí.
da cavidade nasal ali. Vou para minha garganta, que é a minha popular faringe. Não, a faringe que é a minha popular garganta, né? Tubo muscular que se estende da base do crânio até o esôfago. Posteriormente a cavidade nasal, bucal e laringe. Está associado a 2 sistemas. Digestório, então a laringe, que é a minha garganta, também vai passar alimentos por ali. E o respiratório, que é a passagem de ar que a gente está falando aqui. Na porção superior, eu tenho a nasofaringe. Na parte inferior, a orofaringe. Então, para vocês entenderem que é a minha garganta, né? Nasofaringe, comunicação lá com as coanas, com a minha via aérea superior, lá nas minhas cavidades nasais, né? Aqui tudo é via aérea superior. Orofaringe, comunicação com a boca. E a laringofaringe, que já vai fazer a comunicação da garganta, da faringe, com a minha laringe. Saímos da faringe para laringe. Então a gente está seguindo o trajeto do ar. Né? Estão entendendo? Cheguei na laringe. A laringe é um tubo de formato irregular, sustentado por peças cartilaginosas, irregulares, articuladas, que unem a faringe à traqueia. Então, uma vai ligando a outra. Então, ele está fazendo essa comunicação, né? Ó, um detalhe aqui, vamos prestar atenção aqui, pessoal. A laringe funciona como válvula protetora, que impede a passagem de ar durante a deglutição e, ao mesmo tempo, impede que substância ou partículas de alimento penetrem na via aérea respiratória. Outra funcionalidade é a produção do som. Gravem isso aqui, que ela faz essa proteção. Ela faz essa divisão da parte digestiva e da parte respiratória. É na laringe. Então, aqui na laringe, que eu vou falar agora da minha epiglote, que é uma lâmina que ela vai abrir e fechar para impedir a comunicação da parte respiratória com a parte digestiva. Eu já vou explicar melhor, só deixa eu falar aqui que eu falei da produção do som. Então eu tenho as minhas cordas vocais. Então aqui na epiglote eu tenho essa imagem bonita aqui, ó, que são as minhas cordas vocais. Então eu estou falando com essa voz bonita, harmoniosa aqui com vocês. Então o ar vai passar e vai balançar essa cavidade aqui. Então é como se fosse uma pele, uma pelezinha. Ele balança e vai produzir o som. Beleza? Ah, tá. Aqui. Epiglote. Então, a epiglote encontra-se no início da laringe. Então eu estou falando da laringe ainda. Ainda estou naquela região da laringe. É uma espécie de lâmina que se encontra por detrás da língua, né, aqui embaixo. Serve para fechar a ligação da faringe com a glote durante a deglutição. Essa cartilagem evita a comunicação entre aparelhos respiratórios e digestivos. Eu já vou explicar melhor como é que funciona. Ó, um exemplo bem básico. Quando tomamos água, essa tampa se fecha. O líquido corre pelo esôfago e alcança o estômago. Então, saindo da faringe, eu tenho o esôfago, que é sistema digestivo. O ar não passa ali mais. Tá? Então, eu estou tomando água, a epiglote se fecha e a comida, o alimento, o líquido passa para o esôfago e vai para o estômago. Se a epiglote estiver aberta, a água penetra no sistema respiratório. Então vai para a minha traqueia e eu vou ter um acesso de tosse. Tosse é uma defesa do meu corpo para expelir essas partículas que entraram no trato respiratório. Tá? Então quando eu tuço, eu estou tentando expelir, jogar alguma coisa para fora. Então todo mundo já se afogou, né? Com água, suco, refrigerante, alguma bebida alcoólica, né? Para quem gosta, né? Então, você está tomando lá, você começa a dar risada, começa a conversar, se distrai lá e dá aquela tosse. Então é uma defesa do corpo, foi algumas partículas para os pulmões, eles têm que expelir, que mandar, porque não é por aquela via que vai, né? Aqui uma imagem para a gente entender bem como funciona. Então eu estou respirando. Respirei, a glote se abre. A epiglote, né? A epiglote se abre
o ar passa pela laringe, vai para a traqueia, vai para os pulmões. Estou me alimentando, estou tomando água, o alimento passa pela língua, pela faringe, a epiglote se fecha. Então olha aqui, ó, essa lâmina aqui se fechando e o alimento passando para o esôfago. Então aqui é o esôfago, tá? Pessoal, para vocês entenderem como é que um exemplo que fica bem legal aqui para a gente entender, ó. Reparem nessa imagem aqui, ó. O ar está passando e vai para a laringe, vai para a traqueia ali, para os pulmões. Vamos fazer um exercício lá. Todo mundo concentrado aqui. Sentadinho, bonito. A gente vai estender, hiperestender o pescoço. Lá em cima, fecha a boca e respira pelo nariz. Respirou, né, com a cabeça estendida, vai ver como facilita a passagem de ar. E agora eu vou pegar queixo, lá no meu queixo, né? A mandíbula. Vamos encostar no peito, aqui na parte do externo. E vamos tentar respirar. Respira fundo. Encosta lá no queixo, no peito lá e respira. Vocês viram como fica mais difícil? Entenderam? Quando vocês forem trabalhar com o paciente de vocês. O pessoal da enfermagem, que vai passar uma sonda nasogástrica. O paciente ele tem que fazer flexão do pescoço. Fazendo a flexão do pescoço, eu vou estar fechando a epiglote e liberando o esôfago. Então, para fazer essa passagem da sonda. Então, eu vou estar passando a sonda aqui, ele facilita essa parte anatômica e a sonda passa para o esôfago. Quando eu estiver lá atendendo meu paciente em urgência e emergência, né, quando estiverem com a professora Karine lá, se eu não me engano, uma hiperextensão da cabeça, eu vou melhorar a ventilação no meu paciente. O paciente está com dificuldade para respirar, eu fazer uma hiperextensão da cabeça, eu fecho o esôfago e deixo a comunicação com a traqueia mais livre. Então facilita a passagem de ar. Esse exercício que a gente fez agora, flexão e extensão, a gente vê na prática como que libera essa região do nosso trato respiratório. Beleza? Simples e deu para a gente ter uma ideia, né? Saí da minha laringe, agora eu já estou na parte inferior, tá? Então, lembre lá, aquelas cordas vocais, a epiglote, ele faz a separação. Via aérea superior, via aérea inferior. Então, cheguei na via aérea inferior. Estou na minha traqueia. Órgão tubular formado por anéis em formas de C, que se estendem da laringe até dividir-se em bronco direito e bronco esquerdo. Tem a função de conduzir o ar, como todo o nosso sistema respiratório inferior, né? Parte superior lá ainda tinha comunicação, né? Que a gente viu ali da faringe ali, que digestivo e respiratório, né? Mas aqui é exclusivo do sistema respiratório, tá? Como eu falei, se tiver partículas de alimento aqui, de pó, de qualquer coisa, água, eu vou ter um acesso de tosse para liberar, para sair dessa região aqui. Aqui é só ar, né? Revestida por uma túnica mucosa sustentada por cartilagem. A parede da minha traqueia, brônquios, bronquíolos, ele é constituído de musculatura lisa, tá? Gravem essa musculatura lisa. Eu já vou entrar em detalhes com vocês aí, tá? Então aqui tá, a gente tá vendo aqui a minha laringe, onde é que faz a separação de área superior e área inferior. Tem a minha traqueia. Então aqui esses anéis aqui, né, em formas de C. Pode ver que ele não é totalmente ligado, né? Totalmente um círculo, né? E essa parte em vermelho aqui é musculatura lisa, que recobre toda a parte do sistema respiratório inferior. Deixa eu arrumar aqui. Eu não estou gostando dessa câmera hoje, não tá? Aqui. Vai. Brônquios. Então saí da traqueia, entrei nos brônquios. São estruturas semelhantes da traqueia, comunicando o pulmão esquerdo e o pulmão direito. O brônquio direito é mais curto, largo e vertical que o esquerdo. Então, ele é um pouquinho maior e mais curto. Ao se direcionar aos pulmões, os brônquios dividem formando os brônquios menores, denominados brônquios lobares,
que vai estar dentro do lobo pulmonar lá, né? Esses vão estar se ramificando e ainda brônquios menores, que dividem-se em bronquíolos. Então, aquilo que a gente sempre comenta, quanto mais ao fim do sistema, mais distal ele está, menor é o seu calibre. Isso a gente falou lá dos vasos sanguíneos, né? Aqui no trato respiratório vai seguir esse mesmo caminho. Quanto mais distal, menor o calibre. Beleza? Então aqui, outra imagem, eu tenho a minha traqueia, brônquio direito, então eu posso ver aqui no brônquio direito, que ele é mais curto e mais largo que o brônquio esquerdo, tá? Então, teoricamente, digamos assim, o ar passa com mais facilidade ao pulmão direito, tá? Essa bifurcação, ela tem um nome, chama-se carina. Então, onde está a carina? A carina está aqui, né? Então, ela faz a divisão do brônquio direito para o brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? Saindo do brônquios, afunilando mais, diminuindo o calibre, eu tenho os bronquíolos. Integram a região das trocas gasosas devido a existirem alvéolos em suas paredes. Então a gente já vai falar o que é o alvéolo. A gente viu aula passada, agora vai falar de novo, tá? Os bronquíolos dividem-se em ductos alveolares, que são revestidos com alvéolos e contêm apenas musculatura lisa, terminando nos sacos alveolares. O músculo liso, se afetado por substâncias químicas, podem apresentar reações, causando constrição do brônquio. Constrição ou dilatação. Sabe como? Então, sabe como, viu? Tô virando um youtuber já, né? Pessoal, quem tem aí asma, um exemplo da asma. Quem tem crise asmática, bronquite, né? Quando eu tô com uma crise asmática, os meus brônquios e bronquíolos, que estão revestidos por musculatura lisa, essa musculatura lisa, ela se contrai. Então ela se contrai, o que acontece com o ducto lá que está contraído? Ele vai se afunilar, vai fechar. Se ele diminui esse calibre, devido a essa contração, o que acontece? Diminui a passagem de ar. Então meu paciente ele vai estar com falta de ar. O que acontece? Quando eu fazer a ausculta pulmonar do meu paciente, eu vou escutar sibilos. O que é esse sibilo? É a ausculta de um gato miando. Né? Então, se você escutar bem, geralmente na parte de ápice pulmonar, você vai escutar um gato miando, que é esse sibilo, que é a contração da musculatura lisa e ele assobia na passagem de ar. Como que eu vou resolver isso? Quem tem asma aí, ou o familiar que tem aí, quando faz a bombinha, não dá um alívio? Né? Então, tá com dificuldade para respirar, fez a bombinha, parece que os pulmões se abrem, e se abrem mesmo. Né? Ele se dilata. Então, a musculatura lisa ela se contrai devido a uma substância química, uma reação alérgica, e também ela se dilata. Então, Berotec, Atrovem, que são as medicações usadas na inalação, elas são broncodilatadoras. Broncodilatadoras. O que é broncodilatadoras? É a mesma ação daquele pozinho, lá para quem tem asma, né, que usa bombinha, ou bronquite, né? Então, essa medicação chega nos brônquios, nos bronquíolos, e a musculatura se relaxa. Relaxou, vai facilitar a passagem de ar. Então vocês vão estar no dia a dia de vocês ali conversando com os pacientes. Tem muito paciente que gosta de fazer inalação. É porque ele se sente aliviado. Né? Ele está com a respiração pesada, está passando por um momento de respiratório agudo ali, uma patologia aguda, né? A parte agudizada da doença. E a inalação vai fazer esse alívio. E é momentâneo. Né? O Berotec ali, ele tem ação de geralmente imediata, 5 minutos, ele já vai estar fazendo efeito. Né? E o Atrovem, ele 40, 45 minutos que ele vai estar tendo efeito. Só que ele é mais prolongado. Então, a união dessas duas medicações faz que o paciente tenha lá durante 1, 2, 3, até 4 horas esse relaxamento da musculatura. Varia de cada paciente para paciente. Mas aqui falando um pouquinho de farmacologia aqui,
medicação, né? Então, esta é a ação dos broncodilatadores no nosso sistema respiratório inferior, né? Lá na musculatura lisa. Beleza? Então, chegando lá onde é que ocorre as trocas gasosas, eu tenho meus alvéolos pulmonares. Então, unidades funcionais dos pulmões, onde acontecem as trocas gasosas. Na parede alveolar ocorrem a troca de oxigênio e dióxido de carbono. Então, O2 e CO2. O2, oxigênio, CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono. Os alvéolos possuem uma substância chamada surfactante, que reduz a tensão superficial, ou seja, mantém os alvéolos abertos. Então, pessoal, eu tenho lá esses sacos alveolares. Então, eles se contraem, eles se abrem e fecham, né? Não chega a ser um fechamento total, mas eles têm essa contração, essa musculatura lisa, para expelir o gás carbônico e absorver o oxigênio. Esse surfactante, ele impede que eles colabem, que eles se fechem. Um detalhe para a gente gravar como funciona: o surfactante, se eu não me engano, ele é liberado nos nossos pulmões ainda lá quando a gente está no útero ainda, né? Se não me engano, na 28ª semana. 20ª, 30ª semana. Então, quando vocês verem um RN prematuro, nasceu lá de 7 meses, 26, 28 semanas, eles têm que ir para uma UTI neonatal, tem que ficar respirando com a ajuda de aparelhos, tem que estar entubado muitas vezes, né? E ser administrado surfactante na parte de farmaco, na parte externa, para liberar esse alvéolo para ele poder trabalhar. Isso é um detalhe, né? Então, por isso que o RN tem complicação, um dos fatores, né, que é muito comum da parte respiratória. Uma complicação respiratória é porque não tem o surfactante. Então, às vezes lá a gente vê o paciente que foi para o UTI neo, teve que ficar lá 1 mês, 2 meses na UTI, até a maturação dessa via aérea respiratória inferior. Porque a superior ele vai só conduzir o ar, mas a inferior que vai estar participando das trocas gasosas e precisa do surfactante para ele estar abrindo esse alvéolo. Beleza? Então é um óleo, digamos assim, simplificando, um óleo que vai lubrificar a parte interna do alvéolo para que ele não colabe, ele não se feche. Beleza? Já estamos quase nos finalmente aí, pessoal. Os meus pulmões são 2, direito e esquerdo, em formas de cone. Cada pulmão é envolvido por uma membrana serosa de dupla camada, chamada pleura. Só para a gente ter uma noção de como é que funciona. Camada externa, a pleura parietal, ela vai estar em contato com a cavidade torácica e o diafragma. E a parte interna, que é a parte visceral, que vai estar revestindo a parte interna, ali, a parte dos brônquios ali, e alvéolos, né? Entre as pleuras, essas duas pleuras ali, entre as duas ali, existe um espaço que contém um líquido lubrificante secretado pela pleura. Esse não é o surfactante, tá? Esse espaço é denominado de cavidade pleural. Então é um líquido ali que fica para ele estar trabalhando meus pulmões, né? Então, como a gente viu ali, de 12 a 20 vezes ali por minuto, eu estou trabalhando, né? Então, para ele não colapsar, ele não fechar, ele tem esses lubrificantes, né? Essas secreções para trabalhar. Então, como a gente viu aqui hoje, todo o trato respiratório tem mucosa, né? Para estar lubrificando, para estar aquecendo, para estar facilitando o trabalho da minha via aérea. Beleza? Os pulmões apresentam um ápice na porção superior e uma base larga, que é a parte basal, ali, na parte da base pulmonar. Estão divididos em lobos por fendas denominadas fissuras. Só para a gente ver um detalhe aqui. No pulmão esquerdo há uma fissura ubíqua e 2 lobos, superior e inferior. No direito tem 2 fissuras, ubíqua e horizontal. Então, o meu pulmão direito ele vai ter 3 lobos, superior, médio e inferior. Aqui, nessa região, está o meu coração. Tá? Então, o meu coração fica 2/3 à esquerda. Tá? Não fica totalmente voltado à esquerda, apenas 2/3. Então, nessa região aqui, então, por isso que ele é dividido em 2 lobos, né? Parte superior e inferior, porque aqui ó, ele vai estar o meu coração. Tá?
bem nessa região aqui, 2/3 à esquerda. Aqui uma imagem bem legal para vocês aqui, tá bem simplificada. Os músculos da ventilação. Então eu tenho o meu esternocleidomastoide, os escalenos, intercostais externos e diafragma. E esses são os músculos da inspiração. Vão fazer parte da inspiração. Intercostais externos, oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal, transverso abdominal. Então toda essa parte do abdômen e os intercostais internos vão fazer parte da expiração. Então a saída do ar. Beleza? Então aqui na imagem fica bem resumido para vocês aqui como trabalha essa musculatura na respiração. Diafragma, músculo da respiração. Os demais são musculatura acessória. Então eles vão estar auxiliando na respiração. Tá? O único músculo exclusivo para a respiração é o diafragma. Os demais são acessórios, vão estar auxiliando o trabalho respiratório. Beleza? Composição do ar inspirado. Tá, então eu tenho nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e O2, né? H2O no caso, né? Reparem aqui, o que vocês têm que entender é isso aqui, oxigênio e o gás carbônico. O ar ambiente ele tem uma concentração em média de 21% de oxigênio. 21%. Vocês vão ver lá em fundamentos, só para vocês terem uma noção como funciona. Meu paciente está com catéter nasal a 2 litros por minuto. Então ele está recebendo a cada litro de 3 a 4% a mais de oxigênio. Então se ele está com 2 litros, ele está recebendo em média de 6 a 8% a mais de oxigênio. Então, se meu paciente está com oxigenoterapia, ele está recebendo lá 2 litros de oxigênio, ele está recebendo 28%, 29%. E o ar ambiente é 21%. Eu respiro do meu ar ambiente aqui. Eu agora, no momento, estou respirando 21% e estou liberando 16%, 15,7% de oxigênio. Gás carbônico, isso aqui varia, né? Mas eu vou estar liberando 5%. Eu respiro 21% de oxigênio, libero 15,7%, 16%. Eu vou estar absorvendo 5% de oxigênio. Tá? Respiro, absorvo 5% e libero 5% de gás carbônico. Entenderam, pessoal? De 21% que tem no ambiente, eu absorvo 5%, que eu vou estar transformando em gás carbônico, que vai lá fazer essa troca gasosa. E aqui, né, aqui varia da umidade do ar, né? 0,5% até 6%. Então isso aqui também é toda aquela parte que a gente viu lá das mucosas, né? Que vai estar umidificando o nosso ar. Então ele faz todo aquele trajeto e ele volta já mais umidificado, né? Hematosa. Então, hematose, né? Que vai ser essa troca gasosa. Então, para a gente entender aqui, para a gente finalizar nossa aula hoje, tá? A hematose é a difusão do oxigênio e do gás carbônico entre os alvéolos pulmonares e capilares sanguíneos, que se dá graças às diferentes pressões parciais desses gases nos alvéolos sanguíneos. Eu vou ler aqui e depois eu explico, tá? Transporte de O2. A maior parte é transportada junto à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Então, a hemoglobina, como a gente viu, célula sanguínea, vai estar carregando o oxigênio. Uma pequena parte é diluída no sangue. A pressão parcial do O2 é maior no sangue do que nos tecidos, ocorrendo a difusão de O2 para os tecidos. Ao contrário, transporte de gás carbônico, a pressão arterial do gás carbônico é maior nos tecidos que no sangue. Dessa forma, o gás sai do tecido e vai para a hemoglobina, vai para o sangue. O que acontece, pessoal? Tem a hemoglobina e tem a célula. A pressão está muito forte do oxigênio na hemoglobina. O oxigênio migra para dentro da célula. O gás carbônico que está na célula, a pressão é muito grande na célula. Ele volta para a corrente sanguínea. Então, na corrente sanguínea,
Para o gás carbônico, ele é menor. Então é mais fácil o oxigênio entrar na célula e mais fácil o gás carbônico sair da célula e voltar para o sangue. Então, essa troca gasosa se dá a diferentes pressões. Entenderam? Qualquer coisa a gente vai conversando depois no grupo lá, mas é bem simples. O oxigênio tem a pressão maior na corrente sanguínea, ele foge, ele migra para onde tem menos pressão, que é no tecido. O gás carbônico está no tecido, ele migra para onde tem menos pressão, que é na célula de sangue, né? Lá na hemoglobina. Tá? Então, essa troca gasosa. Para a gente finalizar nossa aula, né? A mecânica respiratória. Então, tudo que a gente já falou lá. O ar entra pelo nariz, passa por cavidade nasal, é aquecido, umidificado, parcialmente filtrado, passando pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos até os alvéolos pulmonares, que devido às diferentes pressões ocorre a troca gasosa, né? Por difusões, né? Do alvéolo para o capilar, do alvéolo para a corrente sanguínea. A ventilação pulmonar ou respiração ocorre em duas fases. Inspiração e expiração. Acabou a nossa aula. Tranquilo, pessoal? Né? Finalizamos aqui, não faltou nada, não faltou nada. Era esse último slide mesmo. Tranquilo? Aulinha suave, leve. Deu para entender bem? Ver se captou bem a minha imagem aqui. Tranquilo? Pessoal, 20 horas às 22 horas estaremos no grupo lá para tirar as dúvidas. Tentei trazer da forma mais resumida possível para a gente entender como funciona essa mecânica respiratória, como funcionam essas trocas gasosas, tá? Se ficou alguma dúvida, manda lá no grupo que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar discutindo, beleza? Semana que vem marcamos uma provinha, conteúdo passado e esse conteúdo, tá? Quero agradecer aí a paciência de vocês aí e a colaboração, está sendo bem produtivo. Eu acredito que, apesar de ser tudo novo para mim, para vocês aí, eu tô vendo que o pessoal tá participando, o pessoal tá mandando pergunta até na privado, no grupo ali. Seria interessante até mandar no grupo, pessoal, porque daí às vezes a tua dúvida é a dúvida do colega também, né? Não precisa ter vergonha, né? Pode perguntar à vontade ali, a gente vai conversando, a gente vai discutindo aí. Tá sendo bem proveitoso, né? Eu acho que a gente vai estar colhendo bons frutos aí das nossas aulas aí. Que bom, né? Mais uma vez, obrigado aí e até daqui a pouco.